Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de programação em PLSQL. Eu quero agora que vocês abram o capítulo número 8, Procedures. Vamos falar sobre nossas procedures, ok? Então, uma Story Procedure é um bloco de instrução PLSQL que executa uma ou mais tarefas específicas. Elas são bem similares com as procedures de outras linguagens de programação, ok? Uma procedure normalmente possui um cabeçalho e um corpo. O cabeçalho consiste em nome e de parâmetros ou variáveis que serão passadas para a procedure. Já o corpo consiste na declaração de uma seção, execução de uma seção e uma seção de exceções muito similar a um bloco geral de um código PLSQL. Uma procedure pode ou não ter valor de retorno. Normalmente, as procedures são criadas dentro de pacotes ou em blocos PLSQL, ok? Podemos passar os parâmetros para uma procedure de três maneiras. In, passando um valor que vai entrar para dentro da procedure, ok? Out, que recebe o valor a partir de uma chamada de blocos externo, quer dizer, é o que vai poder sair da minha procedure. E os parâmetros in, out, quer dizer, ele pode tanto ser um procedure, um parâmetro de entrada na sua procedure, como ele pode ser também um parâmetro de saída da sua procedure, ok? Então, o bloco, a procedure nada mais é que um bloco PLSQL, nós vimos já em outros capítulos, nomeado e que existe passagem de parâmetros, tá certo? É possível definir uma procedure com parâmetros ou sem parâmetros, tá certo? Até aqui a parte legal da teoria que pode cair na prova. Então nós vamos fazer nossa primeira procedure aqui, que é de inclusão na nossa tabela employers, tá ok? Então eu estou dando um create or replace procedure, quer dizer, eu estou criando com a cláusula replace, eu posso recriar por cima. Estou dando um nome para minha procedure e estou passando os parâmetros. P_firstName é um varchar. Detalhe, eu não preciso de especificar o tamanho dos campos aqui, tá ok? P_lastName varchar, P_email varchar 2, P_phone_number number, P_idDate P_jobID varchar, P_salary number, P_commission PCT number, P_manager number, P_department ID é um number, ok? Então, criei minha procedure, dei um nome dela e aqui eu estou passando os meus parâmetros que vão ser de in. Quando eu declaro o meu parâmetro sem colocar se é in out ou in out, ele é do tipo in, quer dizer, vou inserir coisas dentro dessa procedure. Essa procedure eu vou somente inserir coisas dentro dela, eu não vou ter nenhum out jogar algum valor de retorno, ok? Então, declarei o nome da minha procedure, passei meus parâmetros, quando eu omito ele é do tipo in, coloco a palavra is, dou um begin, aí vou dar um insert into da minha hr.employers, nos campos que eu quero da minha tabela hr.employers, os valores, aqui uma sequence normal, ok? E o que? Os nossos valores que estão vindo dentro da procedure, olha lá, p_lastname, e aí vai todos os campos até o p_department_id, que é o último, ok? Olha só. Salary, p_job_id, idDate, number, ok? Então vamos criar essa procedure. Então, criando a procedure, ela vai dar um insert e depois um commit. Vamos criar a procedure. Tá? Vou botar a senha Oracle. Criei minha procedure. Tá certo? E agora eu vou chamar a procedure para inserir os dados dentro da minha tabela hr.employers, tá certo? Então, um bloco anônimo, begin, estou chamando a minha procedure SP empregado e de inclusão, estou passando os dados que eu quero estar passando para dentro dela. Então, reparem que estou chamando minha procedure e passando os parâmetros. Esses parâmetros são o que vai preencher aqui, ok? E o que vai dar insert no valores aqui. Então, vamos lá dar um insert.
Opa, algum erro aconteceu, vamos analisar. Deu valor muito grande para a coluna Employees Email. Vamos tirar aqui, vamos colocar um e-mail. Tirar o BR. Vamos executar de novo. Ainda deu erro, ainda está muito grande o parâmetro. Vou tirar um pouquinho aqui, vou colocar somente pedrocarvalho.com. Bloco anônimo concluído com sucesso. E agora eu vou dar o select na minha HRL Employer para verificar se realmente foi inserido esse registro. Está aí inserido o registro na minha tabela hr.employers, tá ok? Esse é o primeiro exemplo de procedure para vocês verem aí. Toda a sua logística de negócio vai ser entre o begin e end. Tanto se você for colocar a estrutura de repetição, vai ser dentro desse bloco aqui, tá ok? Vamos para outro case de procedure aqui, de deletação. Vamos criar uma procedure para deletar. Então, estou criando ou recriando a procedure hr.empregado.d. Estou passando somente um parâmetro, o ID, tá ok? Is begin. Vou deletar da minha tabela employers, onde o meu ID for o que eu inseri aqui no meu parâmetro. Vamos criar a procedure. Procedure criada com sucesso. E agora meu bloco anônimo, vou fazer um declare, vou declarar uma variável do tipo number, vou dar o select into v_id from hremployers where last name igual a Pedro and last name igual a Carvalho. É isso que nós vimos até agora. E aí eu vou chamar essa minha procedure de deletação e vou passar o meu VID, que na verdade é o resultado desse select aqui, jogando para essa variável. Ok? Então vamos lá. Bloco anônimo concluído com sucesso. Vamos ver se apagou o registro mesmo. Não pode ter o registro mais lá. Vazio, eliminou o registro. Tá ok? Agora vamos criar uma outra procedure aqui de select. Tá ok? Então vou dar um create or replace procedure. Estou passando esse p_cr, que vai ser um exemplo de um cursor, vai ser do tipo out, ok? Declarando essa variável, que ela é do out, sysRefCursor, o que é essa cláusula dentro da minha procedure, ok? Vou explicar aqui mais abaixo. SysRefCursor é declarado no pacote standard, um dos pacotes default do PLSQL, é uma declaração de um weakly typed cursor, que significa um tipo de cursor fraco, tá ok? Por que usado isso? É um tipo de cursor fraco somente para você poder carregar dados dentro dele. Então eu vou dar um open, vou abrir meu cursor para trazer o resultado desse select aqui, vai ser armazenado tudo dentro desse cursor. Vamos atribuir que cursor seria uma estrutura de memória, uma tabela temporária que vai carregar os seus dados para você poder usar eles. Tá ok? Então isso é uma opção sysRefCursor. Nada mais do que você poderia ter declarado outra maneira os cursores aqui para carregar o resultado desse select, mas eu quis mostrar essa função sysRefCursor, que é um tipo de cursor fraco para se trazer as informações. Então vamos criar essa procedure. Criado com sucesso o bloco anônimo. E agora vamos abrir essa procedure aqui, ó. Estou dando um serve output on para mostrar os resultados. Estou dando declare. Estou criando uma variável v_cursor do tipo sysRefCursor. Ok? Estou colocando, como eu estou trazendo dois dados, nesse meu bloco anônimo que vai ser uma procedure de output, né, de out que vai sair, eu tenho que declarar umas variáveis que vai receber esse out. Então estou declarando first name, last name, hremployer first name type, hremployer last name type. Ok? Estou amarrando o mesmo tipo de dados para essas duas variáveis.
Estou chamando a minha procedure para dentro dessa minha variável vCursor que eu declarei aqui. vCursor é do tipo sysRefCursor, um cursor fraco, que declarei aqui também PR sysRefCursor. E vou dar um loop fetch nessa minha variável vCursor into v_fn, v_ln, first name, last name, exit quando não encontrar mais nenhum, sai para fora, e eu vou dar um db output line em v_fn e v_ln, e fecho o meu cursor. Tá ok? Então vamos ver aqui, vamos executar esse bloco. Tá lá o resultado de todos os meus dados da minha tabela hrEmplores. Então o sysRefCursor é somente um tipo de declaração de cursor, ele é do tipo fraco. Se você quiser fazer dessa maneira, beleza. Se não quiser fazer de outra maneira, fica a seu critério, tá ok? Então, tá aí criando procedures com sysRefCursor, tá ok? Outra coisa relacionada a procedures, pessoal. Privilégios de invocador sysRefCursor. Além de dar o privilégio de execute a um usuário, deve-se dar privilégios a objetos. Ok? Esta cláusula aqui na minha procedure é fundamental. Por quê? Eu crio essa procedure, create or replace procedure, hr.empregado para dar um select. Estou fazendo a mesma coisa que eu fiz acima. Estou criando uma variável do tipo out, vai ser saída. Estou falando que ela é do tipo cursor, sysRefCursor. Só que agora eu estou usando audit current user is. Tá ok? Vamos lá. Open, begin. Estou dando um open. Estou abrindo esse meu cursor para quê? Para o select. Vou criar uma tabela temporária para armazenar o resultado desse select. Beleza. Quando eu crio minha procedure hr.employees e crio ela com deixa eu ver aqui, audit current user, significa que quando eu coloco essa cláusula audit current user, eu entro com o usuário Pedro, tá ok? Loguei como usuário Pedro no banco e executei essa procedure. Aí quem criou essa procedure deu a funcionalidade de execute dessa procedure para mim. Se eu não tenho acesso a select nessa tabela e executar a procedure sem o audit current user, o Oracle vai permitir, mesmo eu não tendo esse privilégio, de estar executando o select e me retornar o resultado, tá ok? Colocando o audit current user, você bloqueia isso. Opa, vamos auditar. Ou ele tem privilégio para dar select aqui? Não, não tem. Então a procedure já vai dar um erro de privilégio, ok? Tomar muito cuidado com isso. Aqui são só duas maneiras que eu fiz de carregar a procedure, né? Vamos executar essa primeira, criando essa procedure com audit. Agora, o usuário que vai executar essa procedure vai ser auditado se ele possui privilégios dentro desse objeto. Aqui uma outra procedure que faz praticamente a mesma coisa, né? Estou fazendo uma outra procedure, só que eu estou dando um dbms SQL return result, estou falando que eu estou retornando esse cursor aqui, tá ok? Aqui é um exemplo que eu quis dar. No Oracle 12c não é preciso eu fazer esta declaração aqui. Eu posso simplesmente usar esse result aqui para dar um output e me jogar o resultado para fora da procedure, tá ok? Então nada mais é do que duas procedures simples. As duas possuem um audit current user, quer dizer o quê? Que os usuários que executarem essa procedure vai ser analisado se eles podem ou não ter acesso a esses objetos. E no 12 até o 11G, você tem que fazer dessa maneira aqui. Para o 12G, você não precisa declarar os parâmetros de out. Você pode fazer o parâmetro de out dessa maneira aqui. Tá ok? Aqui, se quiser dar um exec, né, na procedure,
direto pelo SQL Plus, desculpa, aqui teria que ser direto pelo SQL Plus, ok? Aqui, para quem quiser fazer um teste, testar os dois procedimentos com o usuário HR e depois outro usuário que não tem Priv Zero Select na tabela Import. Se quiserem fazer esse teste, vocês vão ver que faz um teste, cria procedure com Audit Current User, cria procedure sem o Audit Current User e manda dar Select na HR Import. Vocês vão ver que vai dar erro de privilégios, ok? Aqui somente uma abertura, né, para a gente verificar os dados carregados nessa procedure aqui. Na procedure acima, trouxe todos os dados, ó. Ok? Então, a funcionalidade de estar explicando essas duas procedures aqui tá falando de Audit Current User e no 12C eu posso dar um out dessa maneira aqui, ao invés de fazer o out dessa maneira aqui. Tá certo? Vamos falar agora um pouco sobre transação autônoma. A procedure que tiver essa cláusula, ela não dá rollback nela caso aconteça um erro. Se executarmos as 4 story procedures, 1, 2, 3, a 4 dá um erro, isso acontece porque se eu colocar a cláusula Pragma Anonymous Transaction e executar dentro do meu bloco PLSQL várias procedures, uma passou ok, a segunda passou ok, a terceira passou, a terceira deu erro, vai dar rollback somente dentro dessa procedure aqui. E a quarta vai continuar e vai dar ok. Se eu não usar o Pragma Anonymous Transaction e mandar executar dentro de um bloco várias procedures, a primeira deu erro, essa deu ok, essa deu ok, essa daqui deu erro, vai dar rollback em todas as outras. Então, essa é uma funcionalidade do Pragma Anonymous Transaction. Tá ok? Para se ter uma noção melhor do que é o Pragma, eu coloquei aqui uma descrição do que pode cair na prova, algumas questões. Então, Pragma Anonymous Transaction. Essa instrução Pragma funciona como uma diretiva de compilação para o Oracle, que passa a tratar essa função como um código independente da sua transação principal, ok? Que esteja ocorrendo. Assim, o commit realizado na função não afeta as outras transações abertas. Esse mecanismo também possibilitou que o insert realizado na tabela temporária por essa função pudesse ser realizado, mesmo que a função seja executada em uma instrução select, o que normalmente não seria permitido pelo Oracle. Nesses casos, é normal ele levantar uma exceção Oracle 14551, que not performing DML operation inside carry. Então, o que acontece? Quando eu uso Pragma e eu tenho 3, e dentro de um bloco anônimo, eu estou chamando 3 procedures, cada essas 3 procedures é executada como uma sessão diferente, ok? Uma transação diferente do que a do meu bloco inteiro PLSQL. Então, por isso que, nesse caso aqui, se você quiser criar procedure com o Pragma Anonymous Transaction, é só você comentar aqui e criar a nossa procedure. Ok? O que acontece? Se dentro de um bloco PLSQL eu estiver lá chamando várias procedures e estiver chamando essa procedure aqui e essa procedure acontecer um erro, ela dá rollback somente nela, ela não dá rollback nas outras. Ok? Então, isso daqui que é o Pragma Anonymous Transaction. Também tanto serve para triggers. Ok? No capítulo de triggers eu falo sobre isso. E aqui só uns comandos a mais para se você quiser dropar uma procedure. Se você quiser ver os dados, as procedures do banco, esse select aqui na All Object vai te trazer todas as procedures que existem no banco, ok? Um detalhe interessante eu vou trocar isso daqui por um asterístico. Esse campo aqui, ó, last DDL time, ele é muito importante, muito usado, porque a última vez que a trigger foi alterada e recompilada, vai estar a data aqui.
Então, se você quiser saber no banco de dados que o último momento que essa trigger foi, que essa procedure, trigger, function, qualquer objeto foi alterado, essa data aqui vai te dar isso. Tá ok? E aqui é a data de criação dela, e aqui é a última alteração. Tá ok? E aqui uma outra maneira de estar verificando as procedures. Aqui você pode ver o código que ela foi criada. Tá ok? Você pode ver os códigos dela. Procedure Apex Admin. Que aqui não vai dar para ver muito bem, mas isso daqui mostra o código de criação da trigger. Tá ok? Procedure Apex, uma procedure, está passando com os parâmetros, está criptografado. Ó. Vamos tentar fazer com o name. Aqui somente no código eu só terei owner igual a hr, tá ok? Para a gente mostrar a codificação da procedure. Vamos executar. Vamos ver aqui, ó. Ele mostra, vamos procurar essa procedure hr sp empregado s. Tá lá. Não tem, vamos ver a d, ó. Aqui está pegando line a line tudo que é a procedure empregado d tem. Tá ok? Então só mais uma dica aí, se vocês quiserem saber os códigos das procedures, tem como dar select na tabela all source, na view, né, de administração all source, para estar verificando isso daí. Então, abraços aí, bons estudos.